Olá família, belezinha com vocês? Para a família Valadão a coisa ainda não anda muito bem. Agora, o marido de Ana Paula Valadão decidiu vir a público esclarecer alguns detalhes peculiares. Este é mais um daqueles vídeos do manto do rei do Ted Jeová. Põe na tela BBT. Mais um vídeo do canal Cristão Também Pensa, que fez o compilado aí das informações, todos os créditos a eles. Bora lá? Esposo de Ana Paula Valadão, o pastor Gustavo Bessa decide falar abertamente sobre o que está acontecendo no meio da família Valadão. Como eu vejo essa situação, como todas as pessoas, com muita tristeza. É triste ver o que está acontecendo no nosso meio. Eu preciso olhar para essa situação à luz da Bíblia, e Paulo diz que quando isso acontece, o irmão vai contra outro irmão, a justiça, isso é uma vergonha para nós, e é uma vergonha. Não é algo assim que deve ser aplaudido, porque não é. É triste o que está acontecendo, e a minha oração sempre tem sido: Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós. Não houve assim uma pessoa sábia que pudesse... Uma observação. Quando o casal tem uma sintonia e uma convivência, eles parecem irmãos. Ele tem muita coisa da Ana Paula. Incrível, incrível. Pudesse entrar no meio e trazer conciliação. Isso faltou. E não posso fechar os olhos para isso e fingir que não tem nada acontecendo. Ore, ore. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Ele também fala sobre o pastor Márcio Valadão não intervir na situação. Esse assunto da família é um assunto assim recorrente, né? Eu conversava até com uma pessoa há um tempo atrás e me lembrava das famílias da Bíblia. Deus não escondeu os dilemas e as desavenças que aconteciam dentro das famílias bíblicas. Nós lemos sobre o que aconteceu na família de Jacó, lemos até o que aconteceu na família de Adão, lemos o que aconteceu na família de Davi. Então, Deus não esconde aquilo que acontece nas famílias do povo dele. E por que Deus não esconde? Porque Deus quer que a gente aprenda que somos frágeis e que dependemos dele. E no tocante ao pastor Márcio, de fato ele acabou não intervindo nessas situações, e ele tem as razões dele, não é? E Deus continua sendo soberano. Ele comenta sobre as falas de Ana Paula Valadão e seu temperamento. A Ana tem um temperamento ótimo. Ela é única, ela é ela. Tem dias em que ela está mais tranquila, tem dias em que ela está explosiva, tem dias em que ela está sossegada, tem dias em que ela está agitada. Ela é um ser humano como qualquer outro ser humano. E a cada dia ela tem buscado se colocar diante de Deus e perguntar: Deus, como que eu devo agir? Qual que é a resposta que o Senhor tem para mim nessa situação, naquela outra situação? Então é maravilhoso viver com ela, é maravilhoso aprender com ela, é maravilhoso crescer com ela. É maravilhoso ver o agir de Deus na vida dela. Sou muito encorajado muitas vezes com a atitude, a postura dela, as palavras, a doçura, o coração. As falas da Ana são as falas de uma filha que chora, uma filha que sangra por dentro, uma filha que clama, e são legítimas. E sobre essa exposição toda, eu entendo que Deus permite que as questões sejam expostas, sim, Deus não as esconde. Veja o caso de Davi. Davi foi um rei, foi um guerreiro, ele expandiu todo o império, mas havia problemas com os filhos de Davi. Os irmãos tinham um problema entre si. E Deus não escondeu essas questões que houve na família de Davi. Não, Deus fez com que tudo isso fosse público. E por quê? Porque Deus queria que todas as pessoas soubessem que Davi não era o Salvador. O Salvador é o próprio Senhor. Então é o mesmo caso. Se tirar Jesus, acabou tudo. Não podemos ter outros ídolos. E acrescenta: uma observação que eu preciso fazer aqui. Davi era um Machia, um ungido do Senhor. O que é um ungido do Senhor? Um salvador. Ele tinha essa função. Ele era um salvador que exercia a função de rei. E o rei tem que fazer o quê?
pelejar para o seu povo. Então Davi, ele exercia essa função. Mas vamos seguir o baile aqui, que no final eu faço um comentário. Nós somos muito tentados a idealizar pessoas e a criar heróis de contos de fadas em nossos corações. Achamos que os heróis da fé eram perfeitos. Não eram. Noé se embebedou, Abraão tinha problemas com a mentira, Moisés assassinou um homem, Davi era um pai omisso. Deus não escondeu essas falhas. Pelo contrário, ele as expôs ao mundo. E por que Deus fez isso? Porque Deus não queria que transformássemos os heróis em ídolos. Não podemos ter outro Deus além do Senhor. Não podemos adorar nem pessoas, nem instituições. Quando Deus expõe os pecados, ele destrói os ídolos e nos convida a nos prostrar diante dele. A salvação pertence somente ao Senhor. Um seguidor ainda pergunta: por que todos vocês da família pararam de seguir o André Valadão? E ele responde: confere lá, eu não parei. Não houve nenhuma ação da minha parte. Outro afirmou: você também parou de seguir o André. E ele responde: uai, eu não fiz nada. Será que ele me bloqueou? Outro seguidor afirma: a postura do Felipe Valadão foi de um liderado rebelde que se levanta contra a liderança e vocês apoiam. Ele responde: não defendo as palavras e posturas erradas e indefensáveis. Houve erros, mas também muitos acertos. Mas pela sentença que você professou tão sumariamente, imagino que você deve conhecer somente fragmentos e não toda a história. Também responde se acha que hoje a Lagoinha é uma igreja bíblica. Eu me lembro quando eu fui para a Lagoinha em 1999, me lembro de conversar com os meus botões e dizer: puxa, eu acho que é o primeiro exemplo de igreja pós-moderna que eu conheço. E essa é uma característica da Lagoinha desde o início, ela acaba se contextualizando, ela é como uma esponja. Na década de 60, ela abraçou o movimento carismático, na década de 70, o movimento hippie, na década de 80, o movimento de células, depois o movimento de louvor e adoração, depois o movimento de missões. Ela acaba se contextualizando aos tempos e às épocas. O risco disso é uma hipercontextualização. De repente, ela se contextualiza demais e a cultura se torna muito mais importante do que a Bíblia. Esse é um risco. Eu não sei como está a Lagoinha hoje. Talvez ela esteja se contextualizando e se tornando mais pragmática, não é? Valorizando a estética, a beleza, o exterior, eu não sei, eu não estou lá dentro mais. Mas porque esse é o movimento da época e talvez ela esteja se contextualizando dessa maneira. Um outro seguidor perguntou: por que tomar partido em uma situação familiar tão delicada? Tudo isso está manchando a igreja. Bem, a questão não é tomar partido um lado ou outro lado. Precisamos nos posicionar dentro daquilo que Deus nos traz, não é? Tem a ver com a nossa consciência com Deus. Esse deve ser o nosso posicionamento, não por um lado ou outro lado, mas Deus, o que o Senhor diz? Como eu devo me posicionar? Eu devo me calar? Devo falar? Então assim devemos agir em toda e qualquer situação da vida. E é uma situação assim bem delicada. Eu me lembro da situação de Davi, até comentei aqui há pouco. Davi acabou não sendo tão presente na vida dos filhos, os filhos acabaram tomando atitudes assim tão estranhas, tão ruins, não é? Que prejudicou não apenas o relacionamento dos filhos, mas o relacionamento no reino. E Deus não escondeu isso. Na Bíblia conta essas histórias e são para o nosso aprendizado, para sabermos que precisamos de Deus. Ele também expõe como sempre foi o relacionamento dele com André Valadão. Se eu me dou bem com o pastor André, bem, sempre o respeitei, sempre dialoguei com ele, sempre ouvi o que ele tinha para dizer. Quando eu pensava alguma coisa diferente daquilo que ele pensava, eu conversava com ele. Quando eu não concordava com alguma postura, eu tinha a oportunidade de conversar com ele, eu colocava, e ele também fazia a mesma coisa. Não é porque também somos parentes que temos ou desenvolvemos um relacionamento assim profundo, de amizade, como acontece em todas as famílias, não é? As pessoas não é porque são familiares que vão sempre desenvolver relacionamentos profundos umas com as outras. E também tem um aspecto meu, né? Eu sou mais reservado, eu sou mais introspectivo, eu sou mais na minha. Então é isso. Olha, aqui nós temos vaga de trabalho para você que acompanha.
Quem quiser ver o anúncio, pode ir lá no canal Cristão Também Pensa para acompanhar aí o anúncio. É do Tom Dimas, né? Tanto ouvi, eu já até decorei. Bom, uma observação, aliás, duas que eu preciso fazer aqui. Existe uma dúvida e eu faço a pergunta com base nela. Todo mundo viu que a Igreja Batista da Lagoinha, segundo o marido da Ana Paula, sempre seguiu as tendências. Ela também sempre foi uma igreja, pelo que eu entendo, sempre não, né? Mas há um bom tempo, que tem um certo patrocínio da Globo. A Globo tem alguma coisa a ver com esse desentendimento? É a primeira pergunta. Porque a Globo é uma tendência. Vimos anos e anos e anos aí a Igreja Batista ligada à Som Livre da Globo. Tem alguma coisa a ver? Primeira pergunta. Segundo, a Igreja Batista da Lagoinha vai seguir a tendência de igreja inclusiva? É só uma pergunta. Porque tem muita gente que tem essas dúvidas. Eu vejo muita gente batendo no André Valadão. Mas a gente tem que perguntar também pro outro lado. E aí, como que fica? Apenas perguntas. Não estou acusando ninguém de nada. São apenas dúvidas que ficam no ar. Bom, você tem alguma? Se tiver, deixa aí nos comentários. Você viu meu último vídeo? Você não viu? Não? É uma treta da IPDA aí sendo acusada de racismo. Eu vou deixar o card aqui para você acompanhar. E também mais alguns vídeos aí paralelos do que eu postei essa semana. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui!